Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura proposta pela nossa igreja para a quinta-feira da quarta semana da Páscoa. Essa leitura se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de 13 até o 25, que diz assim: Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. João deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus desse povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez dele um grande povo, quando moravam como estrangeiros no Egito. E de lá os tirou com braço poderoso. E durante mais ou menos 40 anos cercou-os de cuidado no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território, por 450 anos aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhes juízes até ao profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei. E Deus concedeu-lhe Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou ao seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Amados irmãos e irmãs, estamos diante de um relato claríssimo sobre o querigma da comunidade primitiva. Para você poder entender um pouco, nas sinagogas, que eram uma espécie de quase capelas para o povo judeu, o povo se reunia aos sábados para ouvir a leitura da palavra. Não existia rolos ali da lei e dos profetas. E como a gente percebe, os apóstolos chegaram ali, Paulo pediu para falar. É muito interessante a gente perceber o quanto Paulo, com muita tranquilidade, passa por todo o Antigo Testamento em poucas palavras, para poder dizer o quanto Deus foi agindo em tudo. E de fato o quanto Deus cumpriu a sua promessa em Jesus Cristo. Não é? Isso aqui é um grande querigma, é quase um resumo da Bíblia esse texto aqui para a gente. Mas eu quero chamar a atenção então em uma única coisa. Percebeu o quanto Paulo tem conhecimento sobre as Sagradas Escrituras? O quanto Paulo reconhece o agir de Deus durante o decorrer da história? Aqui nós devemos então evocar de uma teologia da memória. Ou seja, é observar Deus na nossa memória do passado. Observar Deus em cada situação que foi passando. E uma vez que você observa que Ele estava ali, isso ilumina o nosso futuro. Em outras palavras, reconhecendo que Deus esteve com o seu povo, que Deus ouviu o seu povo, que Deus cuidou do seu povo, eu compreendo que Ele cuida e cuidará. Que Ele está e estará. Que se Ele prometeu, Ele também promete e prometerá. E se Ele cumpriu, Ele cumpre e cumprirá. É assim que temos que fazer. Mas quantas vezes em nós falta a leitura bíblica? Quantas vezes em nós falta esse conhecimento, né? O convite que eu te faço, a partir dessa leitura, olhando para a figura de São Paulo neste relato, é nos comprometermos em conhecer mais a nossa fé. É conhecermos mais aquilo que Deus já fez no decorrer da história da igreja, no decorrer da própria Bíblia, né? Precisamos ter essa visão. Amados irmãos e irmãs, nós estamos diante de um Deus que tudo o que Ele promete, Ele cumpre. E Ele jamais deixa o povo só. É isso que tão bem Paulo colocou. Ele tirou o povo do Egito, Ele cuidou do povo no deserto. Assim como Ele fez, Ele também cuida de cada um de nós. Que Deus te abençoe. Te aguardo às 7 horas da noite aqui no canal para a reflexão do Evangelho. Até lá!